Salve, Thiago. E aí, Jones? Boa noite, camarada. Boa noite, Boa companheirada. noite. Todo mundo que está acompanhando aí. Peraí, deixa eu colocar o computador no mudo. Ai, meu Deus, funciona. Enfim, o computador já ele dá o ar da graça. Thiago, boa noite para você. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente, né? A gente já está com uma galera boa aí acompanhando ao vivo. E aí, no decorrer da live, o povo vai chegando. E aí, como sempre, né, gente? A live vai ficar salva, então não se preocupem. Depois vocês podem assistir. E aí, velho, a gente vai fazer um debate, né? Vai fazer um diálogo hoje sobre o Brasil, a luta popular e radical da classe trabalhadora, todos explorados e oprimidos. E aí, eu acho que não precisa, Tiago, todo mundo aqui deve te conhecer, mas se apresenta aí para quem eventualmente não lhe conheça. Beleza, meu irmão. Boa noite, Jones. Boa noite, companheirada. Bom, eu sou Thiago Ávila, companheirada. Tenho 35 anos, sou socioambientalista e sou militante da esquerda radical também. Queria dar um salve aí para toda a companheirada do PCB, Partido Comunista Brasileiro, toda a companheirada do Movimento Bem Viver, de todas as organizações da esquerda radical que estão acompanhando a gente aí também. Jones, estamos juntos, meu irmão. Prazer estar trocando essa ideia contigo. Sou militante aqui do Distrito Federal, companheirada, e aqui a gente milita todo mundo junto. Então, inclusive, Tiago, eu quero aproveitar, tu falou que é militante do DF, né, tá atuando aí, e aí o DF, Brasília, é uma cidade muito emblemática e muito representada de maneira fantasiosa. Por quê? A gente escuta falar de Brasília, a gente escuta falar que é uma cidade planejada, que é uma cidade organizada, que Brasília não tem engarrafamento, que a coleta de lixo funciona e que é tudo planejado. Inclusive, eu cresci, por exemplo, meu professor no pré-vestibular falava isso, professor de geografia, falava que Brasília era o modelo para todas as cidades brasileiras. Só que eu cresci ouvindo rap, né? Ouvindo Gog, que é daí, de Brasília, e Gog sempre fala que não é bem assim, né? Eu acho que a primeira coisa, para quem não é de Brasília e está acompanhando a gente, como é Brasília, velho? Brasília é esse negócio tão organizado, tão bonito, como pinta a propaganda mesmo? Isso é muito importante, Jones. Acredito que toda cidade tem uma dinâmica sendo periferia, uma cidade organizada para circulação de capital, não para as pessoas, mas o Distrito Federal é mais emblemático, como tu falou, né, velho? Tem gente daqui, velho, que vive aqui, que pensa que Distrito Federal é o plano piloto, é o aviãozinho ali, né? Aquela cidade de servidores públicos, organizada do jeito que você falou. Esse estereótipo existe aqui mesmo, para setores da classe média alta também. E no fim das contas, as pessoas ignoram, velho, que aqui, primeiro, a terceira maior metrópole do país já é gigante o Distrito Federal, em torno da área metropolitana aqui. Mas além disso, cara, tá sempre disputando com o estado do Amazonas para ver qual é o lugar mais desigual em todo o país. E no fim das contas, a gente tem aqui, pô, bairros que tem o IDH da Suécia e 10 quilômetros de distância tem bairros com IDH do cinturão de pobreza do mundo, velho, da América Latina, da África, do Sul da Ásia. E realmente, assim, uma situação de caos generalizado, a gente vê processo de abandono, mesmo a fome existindo na capital do país, pô. E aqui a luta na cidade, no campo e na floresta existe também outro mito que as pessoas têm sobre o Distrito Federal, né? É que aqui não tem área rural, como se aqui não tivesse também luta, inclusive luta indígena, luta quilombola. Aqui tem quilombo, cara, aqui tem aldeia indígena que nós lutamos décadas, velho, para conseguir demarcar, para conseguir homologar. É um processo. Aqui a luta de classe é muito acirrada, né? E no fim das contas, só que as pessoas não veem, porque a esplanada é muito ampla, né? Então, imagina, nós temos que botar 150 mil pessoas, como a gente fez em 2017, para conseguir ter aquele efeito ali, né? Do Ocupa Brasília. Mas no cotidiano, a luta, principalmente a partir dos territórios, a partir da periferia, ela é muito intensa aqui. Só que não está longe dos holofotes, né? Não tá dentro da narrativa de cidade. Imagino Pernambuco é a mesma coisa, né? Toda vez que você está falando das lutas, inclusive quando a gente viu o caso absurdo, né, de tudo que aconteceu no estado de Pernambuco, né, com todas as enchentes, com todo o processo de desigualdade social e segregação socioespacial, que levou a tantas mortes, né, inaceitáveis, culpa de governos, né, não é culpa da chuva, é culpa de governos. E que no fim das contas levou a essa situação, né, Jones? Eu queria até ver contigo isso, assim, cara. Como que é a síntese que vocês estão fazendo aí? Porque, pô, vocês passaram por uma situação aqui a gente também lida muito, né, com desastre ambiental planetário, que sempre cobra conta da população mais pobre, mas, pelo menos no último ano, nós não tivemos um caso tão sinistro como foi a situação de Pernambuco, assim. Como é que foi aí na ponta, cara? Então, a gente gravou o episódio ontem pro Revolu Show, vai sair sexta-feira agora, com o Rude, né, que é do MTST, que está em Brasília, Tá inclusive, acho que aqui. tu deve conhecer.
a Luana Alves, que é do coletivo de arquitetas de mulheres negras. E aí a gente debateu, dentre várias coisas, né, Tiago? É justamente isso. Porque, veja, o termo desastre natural é um termo muito infeliz, né? E aí tem várias camadas aí nesse debate. A primeira camada, que é isso que tu tocou, tipo assim, tem um desastre por causa das desigualdades estruturais do capitalismo. Então, assim, choveu em Recife, em Pernambuco, quase inteiro, mas na Zona Norte, que é aqui a parte rica de Recife, onde fica Casa Forte, Espinheiro e por aí vai, não morreu ninguém. Não caiu nenhuma casa, sabe? Então, assim, não foi a chuva em si, em abstrato a chuva. Claro, sim, teve um volume de chuvas muito acima do esperado. Foi o maior volume de chuva dos últimos 40 anos. Mas veja, foi o maior volume de chuva dos últimos 40 anos em Jardins Monte Verdes, que é um bairro periférico aqui que fica na divisa de Recife e Jaboatão, em que morreram mais de 18 pessoas, e teve também em Casa Forte, que é o bairro rico, e em Casa Forte ninguém morreu. Então, assim, o primeiro dado para a gente pensar. Há um claro corte de raça e classe nas vítimas, né? E é um segundo dado, que aí tu pode inclusive falar com muito mais propriedade do que eu, que não é certo a gente falar em desastre natural quando o modo de produção capitalista está bagunçando todo o planeta Terra. Então, assim, por que, gente, teve um volume de chuvas muito acima do esperado, maior dos últimos 40 anos? Por que a gente está tendo ondas de calor dos maiores dos últimos 100 anos? Tempestades, furacões, tufões, assim, a relação ser humano-natureza hoje ela é mediada pelo capitalismo. E aí, como eu falei no episódio da Revolution, o capitalismo ele não tem ética, o capitalismo ele não tem humanismo, o capitalismo ele visa o lucro. Então, se for lucrativo para o capitalismo sair destruindo tudo e aí jogando veneno, agrotóxico, desmatando, poluindo, fazendo queimada com várias consequências de longo prazo, o capitalismo vai fazer isso porque é isso, é lucrativo. E aí, Recife, segundo o painel de mudanças climáticas da ONU, é a capital mais vulnerável do Brasil às mudanças climáticas, por causa do avanço do nível do mar. Em paralelo a isso, o prefeito de Recife, o senhor João Campos, ele patrocinou uma revisão do plano diretor, né? Para quem não conhece o plano diretor, é como se fosse uma espécie de mapa direcionando como e para onde a cidade vai crescer, vai se desenvolver, vai se formatar nos próximos anos. A revisão do plano diretor de Recife foi feita em janeiro, a toque de caixa, acho que 10 dias depois do ano novo, assim, um negócio goela abaixo, sem debate com a sociedade, com a academia, com os movimentos sociais, com nada. E tá no Marco Zero conteúdo, depois pesquisem lá. O plano diretor de Recife é um copia e cola do plano diretor de Salvador, feito pela prefeitura do DEM. Aí, assim, não dá para chamar de tragédia natural, porque quando você assume a perspectiva, não vou fazer nada para a moradia popular, para as pessoas em situação de risco, para garantir saneamento básico, para garantir reflorestamento, para, sabe, enfrentar as mudanças climáticas, você está assumindo que as pessoas vão morrer. E é isso, né? É um absurdo, né, meu irmão? No fim, toda vez que a gente fica pensando isso, né? A pessoa coloca o lucro acima da vida em qualquer circunstância, né? E é curioso, assim, porque a gente vê isso em governos que as pessoas às vezes têm dificuldade, né? E esse é o problema, assim, de um governo de extrema direita, né? Sob tutela militar, tão absurdo que faz as pessoas naturalizarem certo tipo de política que em outros momentos, né, nós estaríamos fazendo uma oposição ferrenha e é necessário fazer, né? Há uma lógica conciliatória ali. Eu digo que praticamente não é conciliação, na verdade, que é muito evidente a posição de classe ali, né? Só Isso. faltou conciliação com o lado do povo ainda ali. Mas, no fim das contas, é uma situação muito difícil, porque as pessoas têm dificuldade de compreender o que é essa oposição à extrema-direita e ao bolsonarismo, né? Assim, porque, no fim das contas, toda vez que eu vejo a sua pré-candidatura para governo e eu vejo pré-candidaturas comportadas do sistema, dentro de uma lógica meramente institucional, a gente vai vendo que realmente assim existe um abismo de distância entre a lógica de construção do poder popular, de uma democracia direta, onde o povo manda, o governo obedece, né? E a lógica ali de pensar como é que a gente faz pequenas reformas, né? Como é que a gente consegue ser melhor gestor de um país organizado e estruturado por neoliberalismo, né? Como se, inclusive, de uma lógica pouco pedagógica, né, velho? De que eles tratam como se assim, se a gente entra, a gente muda tudo, né? Só que aí não vai falar da própria gestão econômica, né? Lei de responsabilidade fiscal, de todas as amarras que estão colocadas ali, para que, sinceramente, aquela pessoa não faça nada, né, velho? Então, no fim das contas, uma outra coisa, Jones, não sei, acho que era até tu que ia me perguntar, mas depois se tu quiser falar sobre isso, cara, porque eu acredito que eu sempre gostei muito da síntese que o próprio PCB tem sobre
papel de revolucionários nas eleições, né? E o papel de revolucionários dentro da institucionalidade também, porque eleições se disputam e eleições se vencem também, né? Então, esse é um processo importante, assim. Se tu pudesse passar um pouquinho dessa síntese também, que eu sempre gostei muito da síntese do PCB sobre isso. Veja, Tiago, esse ponto eu acho que é importante, né? Tem uma frase do Ivan Moraes que eu concordo muito com ela, né? O Ivan costuma dizer que nossos sonhos não cabem nas urnas, mas nossos pesadelos cabem. Então, assim, vamos lá, né? A gente não vai fazer a Revolução Brasileira a partir das urnas. E que não significa que a institucionalidade que a gente tem que deixar para lá, que é só fazer um movimento. Não, a prioridade é organizar a classe trabalhadora e os explorados e oprimidos. E quando eu cito explorados e oprimidos, estou dando um sentido mais amplo, que inclui comunidades, povos originários, povos de florestas, comunidades pesqueiras, marisqueiras e por aí vai. E aí, veja, a gente precisa, esse é o foco. Qualquer transformação estrutural, qualquer revolução passa por isso. Agora, a gente precisa disputar a institucionalidade. Disputar em que sentido? Primeiro, alargar os horizontes de possibilidades. A gente não pode deixar que a institucionalidade, a esquerda na institucionalidade, seja uma mera gestora do que é possível. Né? Acho que aquela frase do Maio de 68, sejamos realistas, exijamos o impossível, acho que é bom. A gente tem que alargar os horizontes, tem que tensionar, radicalizar o máximo possível. Também um espaço de denúncia importante. O Cláudio Braga, por exemplo, faz isso muito bem. Ele vocaliza isso, usa a tribuna parlamentar como espaço de denúncia, como espaço de indignação, de crítica, de agitar a galera. Barrar, evidentemente, as leis burguesas, fazer pressão o máximo possível e usar esse espaço para dialogar e debater com a classe trabalhadora. Porque, vou dar um exemplo para vocês que eu acho importante. Se não me falha a memória, Tiago, tu me corrija se eu estiver errado. O DF já teve um governador que foi do PSB, o Hollenberg, não foi? Exatamente. Pronto. O PSB governa Pernambuco aqui há 16 anos, né? Aí o pessoal fala assim, não, mas a gente é todo mundo contra Bolsonaro, porque a gente quer derrotar Bolsonaro. Aí nas palestras, nos debates que eu venho fazendo, eu sempre pergunto assim, gente, a gente quer derrotar Bolsonaro porque Bolsonaro é a favor de privatização, não é isso? Massa. A gente quer derrotar Bolsonaro porque Bolsonaro é contra uma política de saúde mental emancipatória, antimanicomial, é a favor de comunidade terapêutica, não é isso? Beleza, massa. A gente quer derrotar Bolsonaro porque Bolsonaro é a favor da violência policial, do extermínio da população negra, não é isso? Não é isso? Massa. Pô, aqui em Pernambuco, o governo do PSB, vice do PCdoB, a gente está enfrentando a privatização do metrô. Querem privatizar o metrô em ano de eleição, pô, com perspectiva de mudar o governo ano que vem. Querem empurrar a privatização de novo, sem debate, sem nada. Aqui em Pernambuco tem uma Secretaria de Política de Drogas que aprovou no passado a inclusão de comunidades terapêuticas no rol de instituições para tratar saúde mental. E aí, comunidade terapêutica, para quem não sabe, gente, é basicamente o centro de tortura e uma forma moderna de voltar aos manicômios. Né? Vários abusos, denúncia, trabalho escravo, e aí, inclusive, espaços de promoção de LGBTfobia a rodo, que a galera quer botar esse negócio de, entre aspas, né? Cura gay, não sei o que, por aí vai. E violência policial. Pernambuco, meu estado, ele foi campeão nacional de superlotação carcerária em 2019, com 169% de superlotação carcerária. O número de pessoas assassinadas pela polícia cresceu 55% de 2020 para 2021, no auge da pandemia, com menos movimento de rua, com menos coisa. Então, assim, pô, galera, é claro, e aí, Tiago, tem até uma falácia, né, que colocam pra gente, que é assim, vocês, eu chamo a gente agora de web comunista, eu acho muito bom esse termo. Vocês que são web comunistas, vocês quando na eleição não chamam de candidato, né, Jones? Milita a vida toda, mas tu faz isso só para ser candidato. É isso. E aí, por exemplo, o povo fala assim, não, vocês web comunistas então são irresponsáveis, não querem derrotar Bolsonaro, não sei o que. Não, pô, a gente quer tanto derrotar Bolsonaro que a gente quer derrotar, inclusive, o que gerou Bolsonaro. Porque Bolsonaro não é um raio no céu azul. E aí tem um exemplo que acho que faz um debate muito bom sobre isso, que é, por exemplo, a questão agrária. Dá para imaginar Bolsonaro sem falar do latifúndio, sem falar do agronegócio? Eu lembro que tu uma vez lançou um vídeo sobre o tema que viralizou muito, aí tu recebeu ameaça, teve um povo que ficou puto. Aí, por exemplo, dá para falar, Tiago, de Bolsonaro sem falar do latifúndio, do agronegócio? Isso é muito importante, né, irmão? Porque, no fim, toda vez, aquilo que a gente falou desde de quando a gente conseguiu acumular força para enfrentar Bolsonaro depois de um momento de desânimo nas urnas, né? Eu lembro que depois que Bolsonaro foi eleito em 2018,
E vamos combinar, foi eleito com fraude, né? Me incomoda Sim. muito aquele processo também comportado de setores da esquerda falar, ganhou democraticamente. Democraticamente coisa nenhuma, velho. Fake news, compra de votos descarada, doação empresarial de campanha, Big Data ali, de organizações internacionais do Steve Bannon, isso é evidência comprovada já, né? Não estamos supondo teoria de conspiração. Então, portanto, venceu com fraude. E aquele processo ali veio um baque de autoestima, né? Inclusive muito receio de muita gente e poucas organizações conseguiram se manter na rua, né? O PCB foi uma delas também. Nós tivemos também a felicidade de conseguir estar canalizando para a luta concreta. Inclusive a gente vê isso, assim, quem apostou na territorialização, na construção e organização da classe trabalhadora na cidade, no campo e na floresta, foi quem teve para onde voltar depois de uma derrota eleitoral, né? Mesmo com fraude. E aí depois desse processo a gente via essa mobilização, assim, né? Da gente conseguir pautar o enfrentamento ao Bolsonaro, que inclusive veio antes de começar os grandes atos de rua, né? Já tinha muita gente tentando, a esquerda radical estava tentando muito aquecer as ruas, lutar ali, né? Fazer a luta concreta, direta contra esse governo. E aí, no fim das contas, o debate ficava sempre muito em torno disso, né? Assim, como que a gente consegue mobilizar a vontade popular contra um governo ali que naquele momento ainda estava baixando sua popularidade, né? Ainda não tinha consolidado a popularidade terrível, né, que ele tem hoje, e o cenário também, inclusive, bastante negativo. Naquele momento, inclusive, tinha popularidade a ponto que ainda estava tentando autogolpe nessa mesma gestão, né, ali, né? Foi antes daquele 7 de setembro, antes daqueles atos. Então, no fim das contas, era um desafio grande pautar aquilo ali. E a forma que a gente via de fazer isso, a gente ia gradativamente percebendo, né, que quanto mais a gente hesitava em falar da luta neoliberal, mais desconexão criava com as pessoas, né? Então, tanto não funcionava ficar falando só os chavões, né? É um genocida, é um ecocida, mas também não adiantava fazer um debate dentro da lógica da democracia burguesa. Isso não adiantava nem no segundo turno das eleições, cara. Quando a gente fazia aquelas banquinhas de vira-voto, e a galera falava, não, porque nós temos que defender a democracia. E aquele trabalhador falava, pô, mas dessa democracia não tem emprego, pô. Que democracia é essa? Então, isso é um processo muito, muito complexo mesmo. E aí eu fico pensando isso. Toda vez que a gente vê a luta contra a extrema-direita no Brasil, no mundo, na América Latina, ela precisa ser muito evidente. Só que toda vez que se hesita nisso, se perde. Você é derrotado, velho. O caso do Equador é um caso de uma perda de oportunidade histórica tão bizarra, né, velho? Eu vi que tu já fez vídeo sobre isso também, né? Onde a gente vê dois problemas muito graves, assim. Seja uma candidatura de esquerda moderada que foi deslocando cada vez mais para o centro, o Andrés Arauz ali, e uma candidatura também que trazia a pauta ambiental, mas numa perspectiva ali liberal, e que do Iaco Pérez, né? Então, dois problemas graves que entregaram de bandeja um país que estava de pé contra o neoliberalismo para o banqueiro Guilherme Lasso, né, velho? E agora tá lá, a galera tá lutando e morrendo há 16 dias lá no Levante Popular, corajosíssimo, velho. Mas no fim é isso, né? Toda vez que a gente pensa isso, olha, não tem como não transformar as lutas de massa no Brasil numa luta essencialmente antineoliberal, pô. Como é que a gente vai perder essa oportunidade histórica, uma crise estrutural do sistema capitalista, como a gente está vendo, todos os exemplos que não dá para mercantilizar a vida, e a gente não conseguir dar esse passo aqui, é uma perda de oportunidade histórica, cara. Nós não podemos perder isso. E por isso que eu dou muito valor para esse processo, assim, de setores, mesmo lidando com os problemas de uma esquerda fragmentada, de uma crise de praxis complicada também de lidar com as diferenças, né? Que vem muito ataque, mesmo lidando com o período eleitoral, onde é um momento onde a gente, sinceramente, não quer receber muito ataque, mas ainda assim a gente fazer a tarefa histórica importante que é lutar para reconstruir a esquerda radical, lutar para reconstruir as organizações e as forças no país que têm um peso de massas e que falem dos problemas numa perspectiva concreta e revolucionária. Porque senão, meu irmão, a gente não avança, velho. Eu ficava em 2019, velho, vendo Equador, Chile, Colômbia, e eu falava, cara, a companheirada desses países estão construindo uma coisa tão potente, que isso vai acumular tanto para o próximo período, e todos os três avançaram. O Equador, por conta de tática eleitoral errada, perdeu. Mas Chile e Colômbia é inegável os avanços, né, da luta popular. Né? Então, no fim das contas, estou sempre pensando isso, Johnny, é que nós estamos fazendo uma tarefa ingrata, cara. As pessoas que não abrem mão de construir a esquerda radical, no momento em que muita gente trata isso como fora de moda, trata isso como tarefa que desagrega ao invés de agregar, porque no fim estão pensando só no curto prazo, né, derrotar Bolsonaro.
mas não estão pensando em derrotar o bolsonarismo, derrotar a extrema-direita e derrotar a classe dirigente, né? Aquela lá que nem faz questão de se enquadrar enquanto extrema-direita, porque no fim das contas governa e manda em tudo, seja num governo de extrema-direita, seja num governo de direita, ou seja num governo de esquerda moderada também. A classe dirigente ainda segue mandando, né? Então, no fim, eu fico pensando isso, assim. E uma coisa também, isso era uma coisa que eu queria te perguntar, assim. Como tem sido o desafio, velho, de tu no estado de Pernambuco, velho, que é um estado que tem um histórico de luta social fenomenal, assim, né? Pernambuco, pô, eu lembro, cara, quando tava começando a militar ali em 2005, 2006, tinha uns congressos do MST, a delegação de Pernambuco era sempre a mais bonita, velho, com a mística mais agitada, assim, eu falava, caraca, essa galera é arretada, velho. E como é que tem sido aí, velho, esse desafio que tu sempre topou isso nas redes, sempre tocou isso como tarefa revolucionária mesmo. E como é que tem sido nas eleições, velho? Trazer esse debate da esquerda radical, porque no fim das contas os problemas concretos estão aí, né, velho? Fome, desemprego, uma cidade feita para circulação de capital, não para as pessoas. Mas como é que tem sido, velho, pautar esse processo? Eu gostaria muito de estar aí com vocês, velho, colaborando nessa batalha mesmo, de construir a esquerda radical com mais força no Estado. Queria saber como é que tá. Antes de responder, Tiago, só uma curiosidade, né? Você, assim como eu, gosta muito de debater a América Latina. Sabe uma coisa que me chama a atenção e me deixa triste? Que é, a Bolívia conseguiu retomar o governo depois de um golpe de Estado. E está indo muito bem, obrigada. Uhum. Em termos de aprovação, em termos de legitimidade popular do governo e por aí vai. O Equador, o candidato do correísmo, fez essa virada ao centro e perdeu as eleições. Isso Exato. deveria ser uma mensagem muito expressiva para a gente. Gente, onde teve um levante popular que derrotou um golpe de Estado, pô, isso não é pouca coisa na história da América do Sul, a galera manteve uma agenda, realmente, a agenda que foi eleita nas eleições, a agenda de esquerda é a nossa agenda, o governo vai bem. Onde moderaram, perderam no segundo turno, e no Peru, por exemplo, em que o Castilho resolveu, no governo, dar aquela moderada, o governo está nas cordas. E nos Estados Unidos, não que a gente espere muita coisa do Joe Biden, mas assim, nos Estados Unidos o Biden ganha com um discurso meio que a esquerda, com o tal do plano Biden, abandona aquilo. Todos os analistas dão como certo os republicanos ganharem as próximas eleições legislativas, né? Exato. Então, assim, acho que a gente não pode pensar isso no curto prazo, gente. A gente tem que articular uma estratégia de curto, médio e longo prazo. Derrotar o bolsonarismo, derrotar o neoliberalismo, Revolução Brasileira. Né? Senão o bicho volta. Mas falando especificamente de Pernambuco, e isso é muito curioso, né? Pernambuco, eu tenho uma tese que Pernambuco, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro foram os estados com mais forte histórico de esquerda do fim da ditadura empresarial militar até o começo do primeiro governo Lula, né? E aí Pernambuco com Miguel Arraes, com todo o movimento de debate de reforma agrária, movimento de cultura popular, e aí fortalecimento do LAFEP, irrigação no campo, eletrificação, programa Chapéu de Palha, por aí vai. O Rio Grande do Sul não precisa nem falar, né, da experiência do orçamento participativo, o governo Olívio Dutra, que foi um dos governos mais avançados que a gente conheceu no Brasil. E o Rio de Janeiro, Brizola também, enfim, dispensa comentários, né? Mas aí o que foi que aconteceu? Em 2006, o Eduardo Campos aqui, ele foi eleito governador de Pernambuco num programa antineoliberal contra o candidato de Jarbas Vasconcelos, que era o Mendonça Filho do DEM, na época, que hoje é a União Brasil. E aí teve um apoio de boa parte das esquerdas do Estado, e aí na promessa, né, de honrar o legado do avô, de reforma agrária, de combate às desigualdades, fortalecimento de serviços públicos e por aí vai. O que a gente viu, infelizmente, não foi isso, né? Embora tenha acontecido um crescimento econômico e até alguma geração de emprego muito significativa, até 2013, 2014, os economistas burgueses diziam que Pernambuco tinha pleno emprego, que é quando o desemprego está abaixo de 4%, né? O que foi que você viu, assim, alguns dados só para ilustrar a realidade de Pernambuco. Hoje, o nosso estado tem 40 mil professores e 20 mil em situação de contrato precário, né? Não tem concurso para professor de humanas desde 2008, ou seja, 14 anos. E esse ano, em ano eleitoral, anunciaram um concurso público só com 2.900 vagas, ou seja, não abarca nem 30% a necessidade de concursos represados. Aliado a isso, na saúde, a gente tem a privatização da gestão da saúde, que acontece no Brasil inteiro, aposto que no DF também, que é os hospitais, UPAs, ambulatórios são geridos por OSS. Para quem não sabe, são organizações sociais da saúde, que são entidades privadas que não deveriam ter fins lucrativos, mas têm. E em Pernambuco, todo ano levam 30% do orçamento
do Estado da Saúde. O orçamento é um pouco mais que 6 bilhões, as OSS levam um pouco mais que 2 bilhões. Ou seja, os serviços que deveriam ser públicos, gratuitos, de qualidade, com funcionário valorizado, com concurso, com plano de cargos e carreiras, com estímulo à progressão na carreira, formação continuada, nada disso existe em Pernambuco, é tudo privatizado, tudo via OS. Outro exemplo muito significativo, Tiago, é a destruição ambiental e a ausência de qualquer reforma agrária. Tem um caso clássico aqui em Pernambuco, que talvez já deve ter ouvido falar. Tinha um mangue urbano, ali no centrão do Recife mesmo, assim, próximo do centro da cidade. O governo do PSB foi destruir o mangue para construir uma via que passa carro. O pessoal, ironicamente, o nome da pista é Via Mangue, o pessoal, ironicamente, batizou de A Via Mangue, né? Porque eles acabaram com um dos maiores mangues urbanos que a gente tem, ficava, sabe, no centro da cidade, fazia uma diferença gigantesca em termos de temperatura, em termos de índice pluviométrico e várias coisas. Destruíram tudo, acabaram com qualquer política de reforma agrária, até os programas históricos do Miguel Arraes, o Chapéu de Palha, por exemplo, é um programa de renda para os agricultores no período de entre-safra, né? Então, para a galera da cana-de-açúcar, e aí fica sem trabalho no período tal, o Miguel Arraes foi que criou o Chapéu de Palha. O Chapéu de Palha hoje atende menos de 30 mil famílias, sabe? E paga menos que metade de um salário mínimo. Sucatearam o Chapéu de Palha, acabaram com a política de reforma agrária. Pernambuco é a terra dos canaviais, infelizmente, assim. Os usineiros, canavieiros, latifundiários continuam mandando. A zona da mata, que não tem as terras mais férteis, mais ricas em água, próximo, inclusive, de biomas muito ricos, e por aí vai, estão todos dominados por canaviais, sabe? E eu acho que outro exemplo muito significativo é a fome, né? Pernambuco, no universo de 10 milhões de habitantes, Pernambuco tem 2 milhões de pessoas em segurança alimentar grave ou moderada. O governo do PSB conseguiu fazer uma coisa pior que o PSDB em São Paulo, Tiago. Que o PSDB construiu uma rede muito pequena, privatizada, precária, mas construiu uma rede de restaurantes populares, por exemplo, né, que é uma política de segurança alimentar importante. Aqui em Pernambuco não existe isso. Aqui em Pernambuco, o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos, que é para as escolas, né, fornecerem alimentos de pequenos agricultores de qualidade, o limite do PNAE é 30%. Aqui em Pernambuco, o PSB nunca chegou perto desse limite, sempre executou 10, 15, 14%. Sabe? Então, estímulo nenhum à agricultura familiar, à agricultura camponesa. É muito bizarro você pensar que macaxeira, que eu acho que vocês chamam aí de aipim, Mandioca. mandioca, pronto. Macaxeira é um alimento tradicional, pô, que todo pernambucano come, sabe? É o alimento preferencial da nossa janta, do nosso café da manhã e por aí vai. O governo de Pernambuco não tem nenhum programa de incentivo, não tem nada direcionado, por exemplo, para incentivar o plantio de macaxeira, que é o alimento fundamental da mesa do pernambucano, sabe? Esse é o nível de descaso. Então, eu acho que a gente vem assumindo como mote de debate, Tiago, resgatar a esperança e a rebeldia em Pernambuco, sabe? Pernambuco das ligas camponesas, Pernambuco do Mangue Beach, Pernambuco do movimento de cultura popular, esse Pernambuco, inclusive o Quilombo dos Palmares foi aqui, viu, gente? Sem nenhum bairrismo com Alagoas, mas o Quilombo dos Palmares na época era aqui. A gente vem dizendo que Pernambuco tem uma história de luta, Pernambuco pode ser uma vanguarda importante no debate nacional para derrotar o bolsonarismo e o neoliberalismo, e a gente tenta, com essa pré-candidatura, ser um polo para a reconstrução da esquerda revolucionária aqui em Pernambuco, para recuperar esse histórico do nosso Estado, né? E aí faz isso num debate para governo do Estado, sem desprezar, evidentemente, os debates para o legislativo, né? Que inclusive tem um papel central no próximo período. E até eu encaminho, Tiago, devolvo até a pergunta para ti, porque assim, embora essa terceira eleição que me parece que está colocado, né, que é a perspectiva do mandato coletivo. Aqui em Pernambuco a gente tem as juntas, que foram eleitas deputados estaduais na eleição passada, que juntou uma galera que é militante do MTST, do movimento trans, do movimento de advogados populares e por aí vai. E aí tu está participando da pré-candidatura coletiva, né, deputado federal. E aí no DF, quais são as principais bandeiras que vocês estão levantando, quais são os principais motes? Porque eu acho que é fundamental a gente, sem abrir mão da disputa majoritária, garantir um fortalecimento de uma bancada socialista. E aí, repare, eu não falei bancada só de esquerda. Garantir o fortalecimento de uma bancada socialista
dentro de uma bancada de esquerda, né? Exato, Jones. Cara, no fim, o debate que a gente faz aqui no DF, e já faz isso algumas eleições, é de que o sistema político, como ele existe, ele tá podre, assim, né? A própria lógica do Estado burguês, ela é feita para não funcionar para o povo de jeito nenhum, né? Só que o sistema político, ele ganha um viés a mais, assim, que é aquele processo, assim, de realmente o sistema que é feito para dar esperança nas pessoas, numa lógica pouco pedagógica, de que apertar um botão a cada 4 anos aqui, a cada 2 anos aí, é a forma de participação democrática, né? E no fim das Sim. contas, quando a gente vai olhar o resultado concreto disso, mesmo governos que trazem bandeiras bastante progressistas até nas suas campanhas, né? Porque na campanha tu sempre tenta se diferenciar do seu principal oponente ali, então as candidaturas de centro-esquerda, quando tem grandes opositores da direita, ganham uma cara. Você falou bem do Joe Biden, né? Então, o que ele não faria ali para se diferenciar do Trump, né? No fim, a gente vê que o sistema político ele pode ser, o processo eleitoral, ele pode ser uma grande armadilha no sentido da pedagogia mesmo, da consciência de classe, velho. Se a gente não pautar isso numa perspectiva sistêmica, meu irmão, nós estamos enrolados, porque aí vem a ideia de personalismo, de que aquela pessoa vai salvar a pátria, aí vem a ideia de que é votar mesmo e eu estou cumprindo meu dever cívico aqui nesse país, ou a ideia de que, mesmo elegendo candidaturas que são da luta mesmo, que são radicais, revolucionárias, a ideia de que, ao eleger, não precisa ter engajamento e a mobilização social, né, ali, porque já cumpriu o papel naquilo, vou tocar outra tarefa. Então, no fim, toda vez que a gente descola essa ideia de que a disputa institucional é parte da combinação de várias formas de luta, né, para acumular forças para a nossa revolução, a gente perde muito. Então, o mandato coletivo, ele cumpre um pouco esse papel, assim, é um instrumento, cara, eu fico sempre rindo disso, assim, porque é uma parada que é uma história tão curiosa. Ele nasce lá em Alto Paraíso de Goiás, aqui na Chapada dos Veadeiros, né, que é um lugar bom pra Sim. galera ter boa ideia, assim, um lugar super criativo. Enfim, a galera tá lá numa realidade ali que realmente consegue pensar coisas muito inovadoras, e a Chapada tem isso, né? E aí a galera criou essa parada de co-vereadores pro mandato de vereador, e foram eleitos com menos de 300 votos lá, porque é um município pequeno, né, velho? E aí começaram essa parada. E a gente conheceu essa galera na luta pela água aqui. Nós estávamos construindo assembleias populares da água, estava tendo um racionamento que, como tudo, né? Tudo que falta nessa sociedade, falta para o povo trabalhador e os bairros ricos seguem tendo água normalmente, né? Estava numa crise da água horrível aqui. E aí a gente construiu um evento grande, foi o Fórum Alternativo Mundial da Água, e a galera veio e passou essa ideia. Pô, em 2018, a primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, meu irmão, isso é bonito demais, essa ideia de não ter a lógica do deputado, assim, né? Porque eu admiro muito, cara, conheço muitos deputados que são lutadores. O Glauber se destaca muito nisso daí, né? O que um militante revolucionário deve fazer no parlamento, Total. eu acredito que o Glauber é um desses exemplos. E não é à toa que o Glauber está sendo perseguido, né? Inclusive, toda a solidariedade ao camarada que está sofrendo aí essa perseguição com ameaça de cassação, enfim. Ninguém passa impune, né? Ao enfrentar o sistema, e ele de fato enfrenta, né? Isso é importante dizer. E aí, quando veio isso aqui, cara, a gente pensou, pô, dá pra gente puxar no processo eleitoral o debate de democracia direta, o debate de construção do poder popular de uma forma mais pedagógica. Então a gente pegou aquela ideia de Alto Paraíso e falou, pô, é massa essa ideia de não ter parlamento, não ter um deputado, de ser várias pessoas co-deputadas, de dividir o salário e tal, de tomar decisão conjunta. Mas e se a gente puxar desse conceito que é um formato de hackeamento ali, se a gente puxar desse conceito para a lógica da construção do poder popular, puxar assembleias populares de bairro e as decisões serem tomadas a partir dali, dos conselhos populares, aí já está parecendo mais com uma lógica que ultrapassa o debate institucional, né? Tira o poder dali e traz para o centro da praça, para o centro da rua, para o centro do território, né? E aí faz bem mais sentido, pô. Quando eu fico lembrando lá em 2006, cara, no México, uma das experiências mais bonitas, assim, que eu estava começando a militar, e estava no meio da guerra do Iraque, eu triste, falando, caraca, que desgrama desse mundo como ele é hoje, né? E aí, tá, pô, Israel invadindo o Líbano, a Palestina, e aí eu vi a primeira experiência que eu acompanhei, assim, de perspectiva de construção revolucionária foi em Oaxaca, no México, em 2006, véio, quando a galera tomou o poder lá por 3 meses, véio, tomava as decisões em assembleias populares ali, criaram a Assembleia Popular dos Povos de Oaxaca. Falei, cara, que coisa linda, meu irmão. E aí eu fui pensando isso, né? Quando veio essa ideia do mandato coletivo, eu falei, cara, esse é um instrumento que pode estar a serviço de um processo de construção assim. E aí a gente lançou aqui, batemos na trave, foi eleito esse primeiro em 2016, a gente aqui bateu na trave, não fomos eleitos por pouco. Mas as juntas em Pernambuco e a bancada Isso. ativista em São Paulo elegeram. Então, 2 mandatos coletivos para além do de Alto Paraíso que já existia. Aí depois, cara, na eleição de 2020, isso foi um boom. Tiveram mais de 250 candidaturas coletivas e elegeram 25.
Inclusive, a companheirada nossa lá da coletiva BMV Floripa, lá em Santa Catarina, né? Que é uma composição mais ampla e que está lá fortalecendo as lutas, sabe? Inclusive lá na ocupação Marighella também, que é a unidade classista, tá tocando com tanta coragem, né, velho? Fiz uma live com o Isso. Felipe também. Inclusive, no dia que eu fui lá na ocupação, tu tava fazendo uma live com ele também. E no fim é isso, cara. Eu fiquei pensando assim, olha, o debate que a gente fazia aqui era esse, olha, se a gente tem a possibilidade de puxar uma candidatura, porque é proporcional, então é relativamente mais fácil de fazer esse debate dessa forma. Uma candidatura que puxe para a construção das assembleias populares, consiga fazer essa junção entre cidade, campo e floresta, não apenas no programa, mas na cara, nos corpos das pessoas, que possa ter indígena, camponês, sem teto, ambulante, catador, velho, 1000 lutas, né? Como diz o povo colombiano, as 1000 lutas que estão presentes aí nessa nossa missão, velho. Falar, pô, é massa poder fazer isso, né? Eu lembro que na eleição passada vocês lançaram o mandato coletivo do Poder Popular também, que eu achei bonito demais. Isso. O melhor nome que eu podia imaginar, assim, velho, para ter um mandato coletivo, né? E no fim é essa lógica, cara, porque dali se acumula muito. Se as assembleias populares que são construídas ao longo da vida da construção territorial, elas ganham força num processo como esse e outras novas surgem também, porque no processo eleitoral é impressionante isso, Jones. Não sei se você tem sentido isso, mas assim, a gente luta a vida inteira, né, no cotidiano, nos territórios. Só que, no fim das contas, o processo eleitoral traz uma oportunidade a mais, porque além da gente lutar a vida inteira e a partir de pautas e temas e do debate de totalidade, a hora que as pessoas estão um pouco mais abertas para debater a totalidade, sem achar que é idealismo, sem Isso. achar que é uma coisa fora de tempo, é agora, velho. E aí, quando a gente traz isso, as pessoas se encantam, se abrem mais, né, velho? Então, tem sido um processo bonito aqui, a gente está construindo 2 mandatos coletivos, os que a gente chama de mandatos coletivos do Bem Viver. Um Sim. para distrital, que aqui não tem deputado estadual, né, deputado distrital, e são 9 companheiras, é a mandata feminista do Bem Viver, uma companheira indígena, uma camponesa, uma lutadora da cidade a partir das periferias, uma companheira da luta do CCBB, da ocupação da Escolinha do Cerrado lá, uma companheira da luta dos ambulantes, da rodoviária do Plano Piloto, uma outra da juventude climática, uma militante feminista, uma militante de negritude, uma militante LGBT. E no mandato federal também é a mesma coisa. Um companheiro indígena, uma companheira camponesa, eu também na luta pela cidade, aí outra companheira da luta do CCBB, outra da luta dos ambulantes, outro companheiro da juventude climática, e aí vai trazendo essas lutas, a luta contra as opressões, a luta da arte e da cultura também, a luta da soberania alimentar, da agroecologia. São 9 pessoas em cada um. As pessoas às vezes até estranham, falam, pô, é gente pra caramba. Mas a gente fala, olha, e podia ser até mais, porque não são essas pessoas que tomam a decisão, são as assembleias populares. Então é massa. No fim foi isso, Jones, juntar um formato de hackeamento dessa lógica de desconstruir a figura do parlamentar, com Sim. a lógica da construção das assembleias populares e a lógica da convergência de várias lutas. Porque aí ganha um papel que às vezes parece muito até campanha majoritária, às vezes as pessoas estranham, porque o mote, no fim das contas, a gente sempre traz isso. O povo manda, o governo obedece. Vamos construir democracia direta. Em cada assembleia a gente vai tirando o DF livre de veneno, a gente vai tirando renda básica do DF, a gente vai tirando todos os debates de ser contra a militarização das escolas. Todos eles têm a capacidade de tanto incidir muito forte ali numa lógica de transição, mas também não deixam de refletir em programa máximo, né, velho? Então, eu acredito que essa Sim. experiência fica bonita desse jeito, velho. E outra coisa, gente, que eu tava pensando também, velho. Eleição aperta muito a gente também, né, velho? E aperta pessoalmente também. Eleição é uma máquina de moer gente, né? Porque é Davi contra Golias, né, Eu. velho? O tempo todo. Tu vê que os bichos têm todo o dinheiro, velho. Tem todo o poder, tem o uso da máquina, eles têm tudo, velho. Tudo a favor deles nesse processo. Inclusive, esse processo eleitoral agora que dispara um fundo eleitoral de bilhões, né? Que duplicou em relação à eleição passada. E a campanha comprime. Então, esse povo vai Isso. ter dinheiro para jorrar na campanha que eles não têm nem onde gastar, véio, de tanta coisa, velho. E aí vem, aumenta a compra de voto, aumenta essa lógica da eleição toda de cabo eleitoral e tudo. E a nossa lógica da campanha militante, meu irmão, que desafio que vai ser. Esses 45 dias da campanha formal, nós vamos ter que ser gigante na nossa força social, porque vai jorrar dinheiro nessa campanha para eles. E aí fica esse desafio, meu irmão, que eu queria perguntar até para tu, assim, como é que tu tem feito, velho? Porque é isso, tu tem que estar bem, tu tem que estar no processo. Como é que tu tem feito, velho, para enfrentar isso daí? Porque eu sei que a galera não joga limpo, né? Inclusive, uma denúncia, né, que tu tem feito com muita qualidade é a conduta sistemática dos veículos de comunicação em tentar não mostrar a sua candidatura. Porque, sinceramente, assim, acredito que se o povo escuta tu falando um minuto ali é o suficiente para nunca mais quererem deixar de ouvir sobre a tua candidatura. E, cara, eles tentam brindar de todo jeito, né, velho? Não, rolou um bagulho, Thiago, que foi ridículo, assim.
que saiu uma pesquisa sobre as redes dos candidatos, né? E aí uma pesquisa que media a interação das redes dos candidatos. Aí eu fiquei em primeiro lugar. E aí a gente faz, né, a equipe do partido e tal, faz esse monitoramento, e aí desde o começo da pré-campanha que eu fico primeiro e segundo, primeiro e segundo. Aí, nesse mês agora que passou, eu fiquei em primeiro lugar, muito à frente da Marília Reis em termos de interação nas redes sociais. Aí saiu uma matéria. Veja quem é o pré-candidato que lidera nas redes sociais. Aí tinha foto dos outros 6 pré-candidatos e não tinha minha. Que bizarro, velho. Tá ligado? Aí eu pedi para um colega meu, que foi aqui do pessoal e tá no PDT, ele falou com o jornalista responsável pela matéria e falou: Ô, irmão, na moral, isso aqui tá muito feio, pô. Bota a foto do cara que lidera na chamada da matéria. E aí eu aposto, né, gente, que isso assim, se fosse a Marília Reis, o Miguel Coelho, o Danilo Cabral, qualquer outro candidato da ordem que liderasse, o nome dele estaria na capa da chamada, né? Assim, estaria ali. Eu acho que a gente tem. Primeiro, assim, eu acho esse ponto importante. Veja, a gente fala muitas vezes de saúde mental, mas tem dificuldade de levar na prática. Primeiro, eu acho que é fundamental a gente entender que esse momento é um momento tenso. Sabe? É isso. Você gira o ano. Pô, eu tô vendo menos meus sobrinhos. Eu tô saindo menos. Eu não, por exemplo, eu não fui agora brincar São João porque eu fiquei em casa fazendo material de campanha junto com o Felipe, que é o diretor de arte da pré-campanha, fazendo panfleto e adesivo. Sabe? Eu me divirto menos, eu durmo menos, eu escrevo menos livros. Enfim, eu tô com o livro atrasado. É isso, assim, o seu ano ele acaba condicionado, e aí nos aspectos familiares, no aspecto financeiro, no aspecto pessoal, no aspecto físico mesmo, assim, de saúde física. É um momento muito difícil. Não é fácil, não é uma tarefa fácil. Ainda tem elementos de segurança pessoal, a gente sofre muita ameaça, a gente sofre muita pressão, porque acaba que as candidaturas como as nossas, da esquerda radical, revolucionária, elas falam coisas que ninguém quer que seja dita, né? Então, por exemplo, aqui em Pernambuco, a nossa pré-candidatura é a única que levanta o debate sobre estatizar os transportes, dado que o problema central dos transportes não é porque o Paulo Câmara é safado, é corrupto. O problema central é que o transporte é uma mercadoria. Enquanto a mercadoria é controlada pelos empresários, toda a lógica do transporte na região metropolitana de Recife é para gerar lucro. Aliado a isso, o sistema de transporte recebe por ano 300 milhões de subsídios do governo do estado. Então, galera, tem um lucro gigantesco que ninguém sabe ao certo quanto é, porque hoje, como é em boa parte do Brasil a propósito, as empresas elas controlam o sistema e a empresa diz qual é a margem de custo e qual é a margem de lucro. Então, assim, ninguém tem transparência das contas do setor, então eles têm um lucro gigantesco, todo ano aumenta a passagem, querem aumentar a passagem de novo, com a desculpa do etanol, a gasolina, o diesel e por aí vai, e ainda recebe um subsídio milionário do governo, percebe? Então, assim, a gente está falando, gente, é fundamental avançar na melhoria do sistema com mais ônibus, reduzindo o tempo de espera entre um ônibus e outro, consequentemente reduzindo a lotação, melhorar as condições de trabalho para os rodoviários. Agora, uma mudança radical no sistema de transporte, por exemplo, passa por você dizer que o transporte não pode ser uma mercadoria. O transporte tem que ser um bem essencial, gerido de forma pública, inclusive garantindo que o Grande Recife, que é o órgão responsável por gerir o transporte na região metropolitana, tenha democracia direta. Isso que você acabou de falar. Ou, em vez de como funciona hoje, que é o governo do estado decide a maioria dos conselhos, né, dos conselheiros, e aí tem um conselheiro de cada prefeitura indicado, secretário de transporte de mobilidade urbana de cada prefeitura, aí um representante dos estudantes, um representante da sociedade civil e por aí vai. Não, vamos fazer o seguinte, vamos garantir uma maioria de representantes da universidade, dos estudantes, dos movimentos populares e dos sindicatos e da associação de usuários. Vamos garantir uma maioria dessa galera e aí realmente criar uma gestão transparente, participativa, com poder decisório da classe trabalhadora. Porque, veja, se você conversar com qualquer trabalhador, ele vai lhe dizer onde é que está faltando ônibus, eu fico, a gente precisa de ônibus, quais linhas que a gente precisa, onde é que demora muito ônibus, onde é que a gente precisa de mais ônibus. Se você conversar com qualquer rodoviário, ele vai dizer o que é preciso para melhorar o transporte. A classe trabalhadora ela tem um saber empírico, ela tem um saber prático, porque ela que produz a riqueza, ela que faz o negócio funcionar,
e que se esse saber prático fosse alçado a nível de experiência governativa, a gente ia conseguir melhorar muita coisa, né? Ia conseguir dar um serviço de verdade, de qualidade para o usuário, para a classe trabalhadora de maneira geral. E aí você recebe, pô, as empresas de ônibus não querem você falando que existe uma máfia burguesa nas empresas de ônibus e que você tem que estatizar, né? Elas não querem ouvir isso. Mesma coisa, deu entrevista ontem, Tiago, falando sobre a comida. Eu falei, ó, comida não pode ser uma mercadoria, comida tem que ser um direito. Ah, ela fala assim, mas como assim comida é um direito? Eu falei, sim, comida é um direito. Eu não mandei, como assim? Parar de vender comida, vai ser tudo estatizado? Eu falei, não, veja, existe uma lógica de política pública, do mesmo jeito que a gente pensa educação e saúde como um direito, né, que deve ser garantido pelo Estado, enquanto serviço público, dá para pensar comida, alimentação também como um direito a ser garantido por políticas públicas eficientes voltadas para isso, não para o lucro do agronegócio. Eu não sei como é que está a situação da fome aí em Brasília, quero até te perguntar em relação a isso, porque assim, eu fiquei surpreso por ter povos quilombolas em Brasília, eu confesso que eu não sabia, É. inclusive. Confesso que eu não sabia. E aí, porque assim, os povos indígenas aqui em Pernambuco, o povo Aticum está protestando porque um ancião foi assassinado pela polícia militar, né? Aqui você tem comunidades quilombolas, povos indígenas que vêm pautando isso. Eu acho que a gente precisa fazer isso que tu falou, romper essa fronteira campo-cidade e garantir que essas pautas que os povos originários vêm colocando há muito tempo, os povos quilombolas, os povos indígenas, sejam incorporados também numa dinâmica de movimento social urbano cada vez maior, para pensar coisas como isso. Comida é um direito, né? Comida é um direito. Os povos indígenas vêm colocando isso há muito tempo, né? E aí, até fazer essa intersecção, como é que está essa luta quilombola, essa luta indígena no DF, considerando que eu tenho uma preocupação, Tiago, não sei se você corrobora com ela. Veja, é claro que o Bolsonaro piorou tudo. É claro que o Bolsonaro desmontou a FUNAI, vem desmontando o ICMBio, vem por aí vai. É claro que é uma tragédia. O assassinato do Bruno e do Dom Phillips expressa muito bem isso. Mas, assim, os povos originários tinham problemas antes do Bolsonaro, né? Então, assim, há uma agenda de demandas que passa por tirar o Bolsonaro, mas não só, não é isso? É. Isso eu acredito que é muito importante, Jones, que duas coisas para entrar nessa parte aqui dos problemas que existem sistêmicos, né, desde antes do bolsonarismo. Mas sobre aquilo que você estava falando, cara, da gestão popular dos ônibus, eu fico pensando que muita gente pensa, né, incorpora um discurso neoliberal de que o mercado vai gerir melhor e tudo, e tem gente que extrapola isso para um ponto de acreditar que é ruim a participação ampla da população, porque isso perderia a eficácia e tal. Só que, cara, todos os exemplos históricos da história das revoluções, onde o povo teve poder decisório em processos amplos, né? Quando a gente pega a Comuna de Paris, quando a gente pega o próprio processo de Oaxaca ou a própria Revolução Russa, a reconstrução nos soviets, né? A decisão, tem gente que usa aquele ditado popular, né? De panela que muita gente mexe, a comida sai ruim. Isso pode ser verdade para a gastronomia, né? Mas para as decisões sociais, quanto mais o povo está envolvido, mais as decisões são avançadas politicamente no sentido da construção do bem comum, né? No sentido da garantia de direito para as pessoas, e menos permeadas elas são por vontades individuais, inclusive de apropriação do que é público ali, né? Então, todos os exemplos históricos que a gente tem de gestão popular é mais progressivo para a população, né? É o contrário de ser ineficaz, de ser uma coisa que não funciona, pelo contrário, velho. As pessoas têm mais conhecimento concreto, que são usuárias daquilo, né? Dependem daquilo a vida delas, né? Então, e não tem os interesses, o interesse do lucro, né? Transformar tudo em mercadoria. E aí, essa outra questão, né? Que no fim tu coloca assim, como que a gente vai fazer um processo de transformação amplo desse, né? E como que a gente vai conseguir construir uma nova sociedade a partir da luta da cidade, mas também do campo e da floresta. Eu lembro, Jones, na época que estava mais pesado todo esse processo de Pernambuco, tu tinha falado uma parada dessa, assim, de que, olha, a gente vê tantos lugares aqui que dava para assentar as pessoas dignamente, que dava para pensar um processo, né? E que, no fim, as pessoas não fazem pela lógica da especulação imobiliária, né? Ou pelo agronegócio, ou pela especulação imobiliária, que em locais periurbanos funciona da mesma forma, né? A pessoa bota lá o boi lá para, no fim das contas, especular aquele território também. Assim como, em vários outros momentos, deixam completamente vazios, né? Os lotes ali. E aí a gente vai lembrando disso, de que, olha, a gente precisa pensar uma lógica que seja sistêmica
e que, inclusive, tem a grandeza histórica de reconhecer que, sim, nós estamos no momento que a tarefa de derrotar o Bolsonaro é fundamental, mas se a gente não criar os caminhos de derrotar a extrema-direita, e a gente só consegue derrotar a extrema-direita se a gente tocar no ponto fundamental, que é o sistema que ela defende. É uma variante política do sistema capitalista. Se a gente não lutar contra o capitalismo, nós não vamos conseguir ter uma vitória contundente contra a extrema-direita. E aí, pô, essa é uma dificuldade. Inclusive, eu percebi isso nos últimos 6 meses de uma forma que me impressionou muito negativamente, assim, porque as pessoas têm muita referência. Toda essa geração de militantes, comunicadores na internet da esquerda radical, essa galera foi construindo muito respeito com as pessoas, por terem falas coerentes, né? Por terem uma construção de vida, uma aposta, uma entrega também para esse trabalho. Caraca, como dá trabalho, meu irmão, produzir essas paradas. E com certeza para tu muito mais, tu produz em intensidade muito maior do que eu aqui nas redes. Então, no fim das contas, assim, as pessoas têm profundo respeito por essas pessoas, desde que a opinião da pessoa não vá contra o objetivo entusiasmado dela de, no curto prazo, sair daquela aflição que ela está. E aí, se a tática eleitoral for diferente, aí não, aí a pessoa está se perdendo, aí a pessoa virou sectária, aí a O pessoa está web falando de outra comunista. direita. Web comunista, exatamente. Aí, há 6 meses atrás era, caraca, essa galera está fazendo o papel que os revolucionários do passado faziam com o jornal. E aí, 6 meses depois, o povo se perdeu, porque essas ferramentas, porque agora busca audiência, sei lá o que, enfim. Muito complicado fazer isso. E isso lembra, cara, porque eu vejo que uma quantidade muito grande da militância hoje começou a militar a partir do golpe, principalmente, assim, a maior parte dessas pessoas. Teve uma geração ainda um pouco antes, de junho de 2013, ali, daqueles processos. Esse E aí aqui sou eu. Olha, tu, exato. E aí, portanto, por militar desde essa época, tu já pegou uma época que era muito difícil, meu irmão. Ser oposição de esquerda de um governo social-liberal, né? Um governo que traz, na lógica social-democrata, era muito difícil, velho. Era muito complicado ser oposição de esquerda ao final do ciclo petista. No começo, então, caraca, era terrível. Mas mesmo no final era difícil. A gente, em 2013, tu lembra, cara, todo o processo ali de precarização ali do modo de vida, a lógica de mercantilização da vida, a lógica do governo cada vez mais girando para uma orientação política neoliberal e mega eventos, mega projetos e processos ali que só quem não viveu tem coragem de falar que aquilo lá era sabotagem do governo, pessoas querendo desestabilizar o país, fazer a guerra Guerra híbrida. híbrida, guerra híbrida. Era só quem não estava lutando por moradia, quem não estava lutando contra a segregação socioespacial, quem não estava lutando contra a precarização, a destruição ali de tudo, que tem coragem de falar uma coisa dessa, né? Porque as pessoas realmente, de fato, não viviam aquilo, não estavam na luta concreta naquela época. E eu já vejo um sintoma parecido agora. Quando acontece o golpe, e a esquerda moderada, e a centro-esquerda, e até a centro-direita ali começa a assumir uma postura de oposição ao governo, as pessoas confundem muito uma oposição momentânea do que um antagonismo de classe em projeto revolucionário, assim, que realmente é totalmente distinto, né? Então, às vezes as pessoas pensam que é a mesma coisa, mas não é. E é muito difícil fazer isso. E é natural que essas diferenças se expressem no processo eleitoral. E tudo bem, tem uma diversidade de tática dentro da esquerda muito grande, que nós temos que respeitar. Só que, principalmente, respeitar nas práticas também. Não dá para as pessoas abrirem mão de quem está querendo construir a esquerda radical, não quer abrir mão dessa tarefa histórica, né? Porque toda vez que as pessoas... Eu lembro que a gente falava isso, né? Algumas vezes. O contrário do fascismo não é a democracia liberal burguesa comportada. O contrário do fascismo é o poder popular, né? Nós somos a verdadeira oposição a esses que querem destruir o planeta, esses que querem explorar as pessoas, oprimir baseado em gênero, em raça, em sexualidade, em nacionalidade. Nós trazemos uma proposta sistêmica que é antagônica a essa, né? E, no fim das contas, tem caminhos no meio do caminho até lá que são longos. Agora, a gente não pode abrir mão de apontar esse outro caminho aqui. Se no momento de crise do capitalismo a gente não tiver capacidade de apontar uma saída sistêmica, aí realmente a gente não tem o que fazer nessa geração, que é uma geração decisiva por conta da emergência climática, é uma geração decisiva por conta do tamanho da crise que o sistema capitalista nos colocou, né? Que vem há quase mais de 30 anos já sem grande contestação no mundo ali, né? Disputa hegemônica concreta, e que se agora a gente não tiver possibilidade de colocar um outro horizonte, realmente nós estaríamos numa situação muito difícil. E aí, Jones, isso era uma parada que eu queria te perguntar também. Como é, irmão, que tu pensa, assim, tu imagina? Porque
se tudo der certo, nós vamos derrotar o Bolsonaro nas urnas. Né? Isso é relevante para nós, não é pouco relevante. Agora, como é que tu imagina os caminhos para a gente entrar no novo ciclo de esquerda, no ascenso de luta de massas? Assim? Dá para seguir o que as pessoas estão dizendo de votar e simplesmente dar aquele cheque em branco e nunca mais questionar, falar, ainda bem que a gente se livrou do genocídio e da ecocida? Então, velho, eu acho que, primeiro, eu acho que a gente tá apanhando muito, né, na internet, por aí vai, porque justamente não quer perder uma perspectiva de curto, médio e longo prazo. Que é, veja, eu tenho uma preocupação. Vou dar um exemplo, Tiago. Hoje eu parei para estudar a manhã inteira o Chile. E eu estou muito preocupado com o que eu li. E aí, veja, gente, há uma diferenciação que é importante. Uma coisa é a classe trabalhadora, os movimentos populares, movimento estudantil, movimento feminista, povo Mapuche do Chile, que conseguiu arrancar uma rebelião popular, se pá, maior da América Latina dos últimos 20 anos, e caminhar para criar as condições para criar um processo institucional para enterrar o legado pinochetista. Outra coisa que não é exatamente o mesmo, embora tenha ligação orgânica, é o governo que se formou a partir dessa rebelião popular. Né? Governo e a pulsão, usando o termo do Garcia Mineiro, a pulsão plebeia de baixo não são necessariamente a mesma coisa, ainda que estejam em processos às vezes simbióticos, às vezes conflitantes. Né? O Chile, por exemplo, o ministro da Fazenda postou no site oficial do governo a defesa da autonomia do Banco Central, e a autonomia do Banco Central é entregar o Banco Central na mão do mercado financeiro. Né? Aquela clássica fala da Maria da Conceição Tavares, autonomia de quem? Autonomia para quê? Né? É isso, assim. Então, autonomia do Banco Central e constitucionalizar a austeridade. Porque, veja, parece um negócio que a responsabilidade fiscal só pode ter um gasto via receita prévia. Isso é, gente, amarrar o orçamento público para impedir expansão de gasto público e de serviços públicos. Não existe essa responsabilidade fiscal. A responsabilidade fiscal é uma forma bonita de garantir dinheiro para pagar juros da dívida pública, por exemplo. Né? Então, veja, há uma preocupação que, no Chile e no Peru, você tem um clima de anticlímax. Em vários aspectos. No Peru, muito mais do que no Chile, evidentemente, né? Porque, enfim, o movimento popular no Chile é muito mais maduro, muito mais robusto do que a conjuntura atual do Peru. E aí, na Argentina, tem um processo meio parecido também, né? O Alberto Fernandes, embora a gente possa apontar vários aspectos positivos do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista interno, o Alberto Fernandes se elegeu prometendo romper o acordo com o FMI e ele refez o acordo com o FMI, né? Que levou uma marcha de rua, e com todo respeito aos camaradas do Partido Comunista Argentino, erraram a não encampar a marcha de rua contra o acordo contra o FMI, assumiram a posição defensiva do governo, se afastaram da classe trabalhadora, sabe, deixaram de liderar o processo. Eu espero que o Brasil, a gente não viva a mesma coisa, a gente não pode viver a mesma coisa, porque assim, se a extrema-direita perde nas urnas, que é o que todo mundo espera, ela ainda não vai estar derrotada politicamente. Então são dois passos, é derrotar eleitoralmente e derrotar politicamente. E as duas coisas podem andar juntas e podem não andar. O desafio da gente é garantir que elas andem juntas. Né? Essa é a